Vamos dar início à nossa segunda parte da aula. Eu peço aqui, apresento aos senhores, que vai ministrar para a gente o trabalho infantil no Brasil, do pós-abolição ao Código de Menores, de 1927, e peço para ele uma salva de palmas, o professor historiador Carlos Bessa. Gente, muito boa tarde. Vou esperar o pessoal que está chegando sentar aí um pouquinho. Sim, tá beleza. Bom, então vou dar início à minha fala. Eu espero que ela seja bem concisa e não tão longa. A ideia é tentar trazer um didatismo à questão do trabalho infantil e aonde eu creio, enquanto historiador, que tenha sido o início dessas discussões acerca da temática, de trabalho infantil, que levou ao Código de Menores de 1927, e trazer algumas informações. Eu venho trazendo também alguma outra fragmentação de processos crimes e anúncios de jornais, matérias de jornais do período, que eu vou fazer esse recorte e vou explicar para vocês. E antes de começar, eu queria agradecer demais ao Adriano pelo convite, que aconteceu diante de uma outra palestra com essa temática, com a mesma temática, e eu fiquei muito feliz de estar aqui. É uma experiência incrível, a minha primeira, e eu queria falar um pouco de vocês, para vocês historicizar essa questão do trabalho infantil, de forma que a gente consiga saber de onde começou e por que vem isso, e como que a história vê e enxerga o trabalho infantil. Bom, eu sou o Carlos Felipe, como ele disse, sou formado pela Unirio, e é isso. Bom, o meu recorte, a princípio, como está ali bem colocado no título do texto, ele vai de 1888, que é o pós-abolição, até 1927, que é o Código de Menores. Eu não pretendo avançar muito além disso, eu não acho que tenha necessidade para uma palestra de 30 minutos, 40 minutos, e eu acho que já vai fica bem conciso, e eu acredito que fique bem claro para vocês, eu espero, e vamos dar início à nossa apresentação. Eu não sei se eu falei boa tarde com vocês, mas boa tarde de novo. Então é isso. Primeiro eu vou contextualizar o Brasil no período. A gente está falando do período que é o final do século XIX, início do século XX, mais precisamente em 1888 até 27, já do século XX. E o contexto do Brasil é o seguinte: é um país que foi o último país a abolir a escravidão nas Américas, e o contexto da abolição, com o contexto recém-ex-escravista, ele coloca em xeque a discussão e debate acerca dos menores trabalhadores nas cidades, mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso espaço, que é o espaço que eu pretendo avançar, muito porque no Rio de Janeiro era onde tudo acontecia, era a capital do Império e virou, posteriormente, a capital da República. A gente só tem a mudança de capital em 50, enfim. Então, a gente vai se deter, a princípio, na cidade do Rio de Janeiro. E é isso. A gente já vai falar a gente vai trabalhar num contexto do Brasil republicano, um projeto de Brasil que se desenha a partir das teorias e das ideais positivistas, de Auguste Comte. O positivismo nada mais lógico, é muito mais complexo que isso, mas para ficar bem didático para vocês, nada mais é do que uma objetivação, uma concisão dos ideais iluministas do século XVIII, e que culminam com os ideais positivistas, que é o Auguste Comte, um pensador, filósofo francês, que tenta comprimir os ideais franceses, os ideais iluministas na França, de forma que fique um pouco mais objetivo, um pouco mais claro, diante de uma outra situação a nível mundial, pelo menos no Ocidente, que é a industrialização. A Inglaterra inicia a sua industrialização em 17, 18, a França embarca nesse trem também a partir do século XVIII, e esses ideais iluministas eles se confrontam com os ideais dos industriais burgueses,
e aí ele formula uma rede de pensamento que também molda boa parte do Ocidente, e o Brasil é um dos locais atingidos aí por esses ideais, né? E o ideal positivista é resumido na bandeira nacional, né? Que é a ordem e progresso. Enfim, essa frase é uma frase positivista, é uma frase que confronta com uma espécie de imoralidades, de pensamentos imorais e problemáticos que os filósofos apontavam, né, que o Ocidente vivia nesse período do século XIX, mais precisamente no final do século XIX, e esses ideais positivistas vêm para tentar arrumar essa casa. E aí, de que maneira? Tentando promover a ordem, tentando promover o progresso. E é um ideal que, a princípio, e teoricamente é bem legal, mas ele causa alguns problemas, e que a gente vai ver um pouco disso aí também, dentro dessa minha abordagem. Então, o menor em debate no século XX. Mas aí, na verdade, final do século XIX, início do XX, né? O governo republicano se preocupa com o problema dos menores nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Isso por conta da dinâmica escravista ou da recente abolição, né, que faz com que boa parte dos escravos saiam das regiões do interior, né, que é onde... porque, assim, o Brasil, no século XIX, o Brasil foi o maior produtor de café do planeta Terra. E aí você tem a dinâmica cafeira acontecendo no interior do Brasil, né? Nós temos aqui a região do Vale do Rio Paraíba, que é bem próxima a nós, que pega norte de Cantagalo e vem descendo até Vassouras, até os primeiros municípios de São Paulo, né? E você tem a maior produção de café do mundo saindo dessa região. E aí, quando a abolição acontece, boa parte desses escravos são expropriados das terras, né? Por conta da Lei de Terras de 1870, eles são expropriados das terras, eles não têm direito a absolutamente nada. Esse foi um grande problema do Brasil, que não soube lidar com os escravos no país. E aí eles vão imigrar para as regiões mais centrais em busca de sobrevivência. E aí você tem uma grande quantidade de aglomeração humana nessas cidades grandes para aquele momento, mas que, diante do contingente que vem dos cafezais, do interior do país, acaba ficando pequena, né? E aí, os menores acabavam figurando nas manchetes e nos relatórios policiais. Bom, diante dessa aglomeração de pessoas nas cidades, você tem um grande número de menores, né, crianças. E aí, menor é um outro conceito que eu vou discutir com vocês mais adiante, de pequenos, mais precisamente, né? Eles são mais vistos nas cidades, né? Sobretudo no Rio de Janeiro, e eles acabam ocupando as manchetes de jornais. Por quê? A gente está falando de um momento também do país em que, por conta desses ideais positivistas e de promoção da ordem e do progresso, as cidades precisam estar limpas limpas higienicamente falando, mas a partir de uma perspectiva de limpeza, higiene também, mas por outro lado, uma higienização social, uma higienização que passa também pela organização social e hierarquização social dentro da sociedade do Rio de Janeiro e brasileira também. Então, você tem um grande número de menores, e grande parte são menores negros, remanescentes da escravidão, ou menores que não são reconhecidos pelos seus pais, porque também, quando do período escravista, você tem uma grande incidência de estupros e questões que relacionadas à violência sexual contra a mulher escrava ou ex-escrava, que, assim, promove um boom de natalidade, ainda que esse período seja um período meio complexo, porque, assim, a gente não tem um meio, ainda mais quando a gente fala na cidade, muito propício para uma boa qualidade de vida, mas ainda assim você tem um boom de natalidade, pelo menos ali entre o final do século XIX e início do XX, até mais ou menos quase 30, né? Você tem, de certa forma, um boom de natalidade aí.
que ocorre também por conta dessas questões de violência contra a mulher, enfim, estupros e uma gama de coisas. E aí você tem crianças que não são reconhecidas pelos pais, brancos, em sua maioria, e aí acabam tendo que viver nas ruas sem nenhum tipo de aparato governamental para auxiliar essas pessoas, né? Isso foi um problemão do Brasil republicano, que, pensando em seu projeto de Brasil, acaba pensando numa elite e esquece as pessoas, a população, a maior camada social do país, né? E aí você tem várias manchetes de jornais falando de menores infratores, menores que faziam virações. Virações é um termo para fazer qualquer tipo de atividade, né? Seja ela lícita ou que era considerada ilícito, de forma que fosse possível sobreviver, né? Então você tem várias manchetes nesse sentido, falando desses menores que perambulavam pelas ruas e eles acabam figurando nas manchetes, né? O espaço para a civilização passa pela limpeza das ruas, né? A gente tem uma obra que eu acredito que algumas pessoas aqui tenham lido, né, do Aloysio de Azevedo, se não me engano, que é O Cortiço, que é um pouco dessa dinâmica de limpeza e de higienização, né, no período Pereira Passos, né, o prefeito do Rio, na primeira década de 20, que fala um pouco, né, conta a história de um cortiço, mas o contexto maior disso é que havia diante dessa imigração de ex-escravos, sobretudo, né, você tem um grande aglomerado de pessoas no bairro de Botafogo, e ali são construídos vários cortiços, e assim, numa condição muito precária, uma condição muito paupérrima mesmo, e aí o Pereira Passos ele faz essa varredura social, essa limpeza aí, essa higienização para promover a civilização, né? A civilização é o ideal do século XIX, século XX, né? E aí a República, não sabendo lidar muito bem, acaba higienizando a cidade do Rio de Janeiro, mas aí para onde essas pessoas vão? Para as favelas, para a margem da sociedade, literalmente, dessa vez, né? Aí, vamos ver aqui. Botei a letra. Isso. Os juristas brasileiros e o positivismo das legislações europeias há um modelo a ser seguido, né? Esse debate também acerca da menoridade, discutir a situação desses menores, né? Antes de discutir a questão do trabalho do menor, era discutir a situação do menor nas ruas, né? Porque assim, a República, não sabendo lidar com essa situação, acabou criando aparatos policiais para reprimir, para fazer com que esses menores fossem levados a casas de custódia, enfim, quando eles não eram colocados nas rodas de expostos, né? Porque a roda de expostos, como a Cláudia, né? A Cláudia havia falado antes, ela acolhe crianças bem pequenas, né? A partir do momento que a criança vai se desenvolvendo, eles não têm mais condição assim de cuidar dessas crianças, e aí muitas delas são abandonadas novamente, ou elas não ficam o dia todo nessas casas de expostos, elas podem voltar para pernoitar, mas não podem ficar ali, enfim. Então, essa foi uma problemática também. E uma outra também que é interessantíssimo e que a Cláudia não falou, porque a gente não debate historiográfico, a partir da coleta de documentação, a gente não vê isso. A gente não tem um debate acerca da reinserção desses menores e das pessoas também, a partir da educação. Escola é uma coisa, no Brasil, pelo menos nesse primeiro momento do Brasil, para uma classe social. Ela não era uma escola para todo mundo, ela não tinha escola para todo mundo, sim, enfim. Então, o debate não passa por uma questão educacional também. A gente vai debater educação só em 80, em 70, 60, a partir de 60, mais especificamente. Então, esse é um problemão também, que a República não deu conta, e assim, esse debate passava, a princípio, pela situação dos menores na rua, e depois que se discutir a questão do trabalho, né? Mas, enfim, vamos chegando lá. Ao fim do século XIX, olhando para o seu próprio país, os juristas brasileiros descobrem o menor nas crianças e adolescentes pobres das cidades, que, por não estarem sob a autoridade dos seus pais e tutores, são chamados pelos juristas de abandonados. Quem diz isso é o historiador Fernando Torres Lodonho. A questão do menor também, que a gente entende, a menoridade, o conceito de menoridade, ele é um conceito que é descoberto
nesse momento, pelos juristas brasileiros, que eram quem debatia, quem pensava mais na questão dos pequenos, né? A gente usa o termo, enquanto historiador, pensando o que acontecia com o olhar daquele tempo, a gente vai falar pequenos, a gente não usa menor. Menor é uma classificação que vem a posteriori, né? A princípio, a gente vai falar pequenos, são pequenos, porque apesar desse debate de infante que a Cláudia colocou muito bem, e que quem cria esse estudo, quem vai buscar esses estudos é o historiador francês Philippe Arrier. Ele é um conceito que vem desde o século XII, mas que ele passa por várias transformações, por várias ressignificações, e que ele ainda não está pronto ainda nesse momento, né, no século XIX. Quer dizer, você ligar o infantil com o criança e o menor e saber que dentro desse contexto ele é impossibilitado de fazer algumas coisas, sobretudo realizar trabalhos, enfim, isso é uma questão que ela se formulou muito melhor e mais concisa, mais bem explicada, mais bem compreendida pela sociedade, né, de uma forma mais geral, só no século XX. E, pelo menos, aí, a partir da segunda metade do século XX. Né? Então, isso também foi um outro problema. E aí a gente tem esse entendimento dos juristas brasileiros de menor a partir desse momento, as primeiras décadas do século XX, né, até que se condensou a situação de você juntar esse tripé menor com criança e com infantil, para poder promover políticas, para poder reinserir essas crianças e colocarem eles nos seus devidos lugares. Né? Enfim. O trabalho, enquanto atividade produtiva, surgiu como meio de controle e disciplinador da tentativa de recuperar o menor. Bom, nós temos aí menores nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, né? Que foi o contexto que eu dei para vocês. Para tentar combater essa dinâmica, o que o governo republicano fez? Ele produz vários discursos, por meio de comunicação, vários textos, para dizer que se o menor ele não deve ficar na rua, ele deve fazer o quê? Ele deve trabalhar, ele deve fazer alguma atividade produtiva para contribuir com a economia brasileira, enfim. O Brasil passava por um momento bem incipiente, bem inicial de industrialização, né, que só vai ser bem mais forte a partir de 30, mas que nesse período já havia alguma indústria, né, porém assim, bem pequena se comparada a outros países, obviamente, Inglaterra, França, não tinha nem como comparar. Foi uma outra problemática também de reinserir esses cidadãos, né, que também não eram nem considerados cidadãos. E aí a tendência é que o governo republicano pense que se você não pode manter essas crianças na rua, elas devem trabalhar. E aí, de novo, o conceito de educação o conceito de educação e o debate sobre educação é completamente rechaçado, ou nem é visto, nem é debatido, né? E aí vamos jogar a criança logo no mundo do trabalho, de forma que ela contribua de algum jeito economicamente, né? E aí você tem a inserção de alguns desses menores no mercado de trabalho, ainda muito problemático do Brasil também. Né? A instituição policial entra em ação para manter a disciplina nas cidades cada vez mais populosas. Né? Foi o que eu falei, o aparato militar de repressão e condenação dos jovens, ele é bem efetivo, né? Ou seja, você acaba tendo mais crianças nas instituições nas casas de detenção do que propriamente na indústria. Né? Isso quer dizer, são dois problemas que vão ficando cada vez maiores. Né? Surge um outro problema, mais um problema. É basicamente o problema que eu estou falando aqui, né? Como vocês podem perceber. As autoridades estatais preocupam-se com a infância trabalhadora, e as queixas de acidentes aumentam já nos últimos anos do século XIX. Né? Tem uma indústria têxtil, uma das grandes indústrias do país era a indústria têxtil, né? Onde eram empregados vários desses menores. Tem alguns jornais, sobretudo, eu vou citar um, que é o jornal que a Aline
Aline Soares, que escreve uma dissertação brilhante sobre o trabalho infantil no Brasil, também é aluna da Unirio, uma dissertação de mestrado incrível, que eu utilizei também para me basear e para produzir esse slide, o material que eu venho trazer. Ela traz alguns relatos do jornal O País, que é um jornal que esteve em circulação de 1880 até 1920, mais ou menos, onde ele denunciava essas condições dos menores, denunciava que vários menores perdiam membros, eram mutilados durante o trabalho, né, e por isso há a necessidade de se discutir essa problemática. Por que essas crianças estão morrendo? Por que esses menores, esses pequenos, estão morrendo nas fábricas? Porque eles estão desempenhando um tipo de serviço que, aparentemente, né, ou mais do que isso, evidentemente, não é para eles não era para eles estarem fazendo. E aí os debates são reacendidos durante esse momento, né? A gente eu fiz o recorte de mais ou menos uns 30 anos. Nesses 30 anos, os debates são muito acalorados num certo momento, depois eles são bem abafados, e depois de alguns casos que eu vou trazer, que são bem mais graves, eles são reacendidos e a gente termina com o Código de Menores. Mas, assim, essa mentalidade de que o trabalho dignifica o homem, essa coisa toda, isso passa por uma questão de consenso social, né? E toda cultura é produzida quando há um consenso social entre todas as classes, entre todas as classes. E isso era meio que pautava o imaginário republicano, né? Essa ideia de que se o menor, para ele não ficar vadiando, ele tem que trabalhar. A gente nunca passa pela educação essa problemática, mas se ele está vadiando, ele tem que trabalhar. Mas com que condição? E com quais meios a gente faz isso, né? E talvez seja uma pergunta que ficou aí no ar e que a gente talvez não responda até hoje, né? Porque nós ainda estamos discutindo isso aqui. Então é incrível como uma coisa acontece, como uma coisa aconteceu no Brasil, e os debates não são novos, né? São debates de 100 anos, cara. São 100 anos debatendo essas questões e ainda por chegar a uma conclusão. Mas, enfim, esse consenso era um consenso meio era um consenso social mesmo, né? E só os juristas apontavam esses erros, só alguns membros da política apontavam esses erros, apontavam que haveria mais problemas para se lidar se essa dinâmica continuasse acontecendo. Enfim, as mutilações de membros são os casos mais comuns. Assim, você tem um bom número de mortes, tem uma historiadora, a própria Aline, não vou nem me falar dos historiadores mais famosos, mas a própria Aline pega uns processos que são expostos em jornais, cerca de 25 matérias. Das 25 matérias, você tem 19 que são mutilações. Aí 3 são questão de morte de um outro, morte no trabalho de um outro funcionário que é adulto, né? Quer dizer, se você tem funcionários adultos passando algumas situações complicadas de insalubridade no trabalho, imagina como era isso para os menores, né? Um caso específico, a gente vai entrar no caso um pouco mais espinhoso, né? Um relato da Fábrica de Tecidos Brasil Industrial entre os anos 1890 e 1891 aponta a frequência dos acidentes, tais como esmagamento de mãos e dedos, dilaceração dos tecidos moles dos dedos e das mãos e outros ferimentos traumáticos levando à morte do trabalhador. Dos 15 acidentes listados, 6 tiveram como vítimas crianças menores de 10 anos de idade. É complicado. Pode passar, por favor, meu amigo. Então, era isso. Esse é o Marcelo Badaró Matos, num outro trabalho que ele se realiza também sobre a situação fabril do Brasil, e aí acaba se detendo a esses casos aí. E, como a gente pode ver, os acidentes mais graves acontecem com os menores, né? Além dos acidentes, os abusos, né? A gente falou da questão do trabalho infantil na indústria, a gente vai falar do trabalho infantil doméstico agora, que era muito comum também, ou mais comum do que o industrial na época, né? Tornou-se comum os abusos e castigos aplicados aos pequenos nas fábricas.
Você também, além da questão do trabalho que fazia com que esses menores sofriam na pele esses problemas, né, de não estarem preparados e aptos para a realização desse trabalho, de lidar com máquinas grandes e pesadas, você tem também uma tentativa de controle por parte dos donos dessas fábricas, né, para aumentar o desempenho desses menores. E aí, quando o desempenho não era satisfatório, eles apanhavam, eles eram demitidos, enfim, uma série de abusos que eram cometidos na indústria, né? E em âmbito doméstico também ocorriam casos de violência com os menores trabalhadores, mais especificamente as mulheres. Tem uma historiadora, a Marta Abreu, que trabalha com 25 processos crimes na cidade do Rio de Janeiro, e desses 25 processos crimes, cerca de 16 são estupros, que os patrões cometiam com os funcionários. O caso de Francisco Manuel da Rocha, 14 anos, 1908. Francisco fora violentado e demitido pelo seu empregador, o professor João Antunes Alves, em Guaratiba. E ele apresentou marcas de violência no rosto, que dificultavam a sua fala e respiração. Eu não trouxe essa documentação inteira, o processo inteiro, porque, além de ser grande, ele é muito comovente. Eu acredito até que a gente deve, de certa forma, apelar um pouco para a comoção, porque é justamente isso que vai fazer a gente discutir e buscar soluções mais efetivas, né? Mas o caso do João é assim, ele é narrado com riqueza de detalhes. Ele também está no jornal O País, né? Onde ele chega assim, não se sabe como, mas ele chega em casa, ele trabalha na casa de um professor, né? Ele realiza trabalhos domésticos, e ele chega de volta com todo machucado, ele não consegue falar o que aconteceu, o rosto inchado, tem um laudo médico anexado a essa matéria também. Ele chega com dificuldade para respirar, para falar, e aí a mãe tentando buscar soluções para tentar minimizar o sofrimento do filho, acaba perdendo ele, né? Porque ele não aguenta, ele não consegue respirar simplesmente, não consegue falar o que aconteceu, e aí ele acaba morrendo quando ia ser encaminhado para uma casa de acolhimento que ia prestar os socorros ao menino João, né? E aí ele foi enterrar também. A polícia não deu atestado de óbito a ele, né? Porque ele não conseguia narrar o que aconteceu. Obviamente, ele não conseguia falar. E aí a mãe, sem saber o que ele tinha passado, não conseguia falar o que havia acontecido com ele. Isso descobriu-se o que aconteceu posteriormente, né, com uma investigação, e a polícia não conseguiu dar um atestado de óbito para ele. E para você ser enterrado naquele período, você tinha que ter um atestado de óbito, mas aí uma Santa Casa acolheu a mãe e tudo, e conseguiu fazer com que ele fosse enterrado no cemitério do Engenho Novo, né? Isso é uma matéria do jornal O País, do dia 18 de janeiro de 1908. Eu acredito que vocês consigam achar algumas matérias desse periódico na internet. Tá? É domínio público. Tinha muitas matérias dele no Museu Nacional, mas muita coisa se perdeu por conta do fogo, enfim. Mas tem muita coisa digitalizada, vocês conseguem encontrar lá assim também. Aí tem um caso emblemático também, né, quase 20 anos depois, do menino Bernardino, né, que é também uma história bem triste, mas uma história triste no meio de milhares de histórias tristes, né? Só o destaque para essa história é porque ela vira capa de jornal. Ele era um menor de 12 anos e ele realizava a função de engraxate. Depois de cobrar um dos seus clientes, o cliente se negou a pagar ele, isso é ele relatando para o jornal, se recusou a pagar, e aí ele joga tinta vermelha no cliente. O cliente denuncia ele para a polícia, e aí ele vai ser preso. Só que ele vai ser preso com outros presos comuns, por conta de um Código Penal de 1891 que eu vou explicar para vocês. Ele é posto na mesma cela com presos comuns, com outros 20 presos comuns e adultos, e ele é violentado por quase 13 horas. E aí, depois da situação toda que aconteceu, ele foi liberado, né? Porque senão ele ia morrer,
ele vai até uma Santa Casa para que ele prestasse um socorro. Ele não morreu, mas por muito pouco, né? E detalhe, para a cor da pele do Bernardino. O caso Bernardino e o Código Penal de 1890. O Código Penal de 1890 permitia que os pequenos e os adultos coabitassem as mesmas celas nas prisões, além de passarem pelo mesmo tipo de julgamento, a partir dos 9 anos de idade. A violência sexual contra meninas que desempenhavam funções domésticas em casas de família era algo comum, segundo a historiadora Marta Abreu, que eu já falei um pouco aqui. Foram 88 processos analisados pela autora, envolvendo casos de estupro e defloramento, num período de 20 anos, entre o final do século XIX e início do século XX. Por favor. A sociedade civil precisou reconhecer. Os debates acerca do tema precisou ser reconhecido pela sociedade civil para que chegasse ao poder legislativo. E aí, enfim, o Decreto Municipal número 13.313, de 1891, promulgado pelo Manuel Deodoro da Fonseca, ou Marechal Deodoro da Fonseca, foi regulamentado, houve uma regulamentação branda do trabalho infantil. Aceita-se nas fábricas só menores a partir dos 12 anos, sem uma carga horária definida, sem uma carga horária diminuída, e pode passar para o meu amigo, por favor. Sem fiscalização. Esse foi um outro grande problema da efetivação desse decreto 13.313. Não houve fiscalização. Foi fazendo uma analogia com a lei para inglês ver sobre o fim do tráfico de escravos, foi uma lei para empresário ver, ou para político ver, né? Porque existia o decreto, mas ninguém fiscalizava, ninguém ia até as fábricas ver, não existia uma instituição que pudesse fiscalizar e ver se esse decreto estava sendo cumprido, né? E, assim, toda essa questão que eu falei sobre o trabalho sobre o trabalho infantil continua acontecendo, até que você tem algumas figuras que precisam vir à tona, né? Que eu acho que muito pouco se fala sobre elas. E por isso, talvez, a dissertação da Aline seja tão brilhante, que dessas figuras é o Tenente Vinhais, né? José Augusto Vinhais, né? Ele era militar da Marinha, ele foi fundador do jornal O País, que denunciava esses abusos e essa condição de trabalho dos menores, né? E ele foi um líder do Partido Operário. No período, ele é quem, além de lutar pela condição de melhor condição de trabalho dos menores, ele também lutava pelo melhor cuidado com os idosos trabalhadores, a questão da mulher, do trabalho feminino em âmbito doméstico, do trabalho das mulheres nas próprias fábricas. Foi uma figura muito importante que que levou esse debate a partir de 1910, mais ou menos, até a promulgação do Código de Menores de 1927. Uma figura importantíssima também, que muito pouco se fala dele. Por favor, meu amigo. E aí, eu trouxe dois artigos do Decreto 13.313, para deixar claro para vocês o que estava no decreto, que estava escrito na letra da lei, e exatamente o que também não foi cumprido. O artigo 2. Não serão admitidos ao trabalho efetivo nas fábricas crianças de um e outro sexo, menores de 12 anos, salvo a título de aprendizado. Artigo 10. Aos menores não poderá ser cometida qualquer operação que, dada a sua inexperiência, os exponha a risco de vida, tais como limpeza e direção de máquinas em movimento, o carregamento de materiais pesados, materiais inflamáveis, enfim, uma série de coisas que, teoricamente, em tese, não poderiam ser feitas, mas as denúncias continuaram. E uma outra problemática... Não, pode deixar isso mesmo, está certo. Uma outra problemática foi esse salvo a título de aprendizado, né? Porque as empresas contratavam, algumas indústrias contratavam com o objetivo de declarar que aquele jovem estava aprendendo, mas ele é submetido às mesmas condições de um trabalhador comum nas fábricas. Ou seja, a lei para empresário ver ou para político ver. Né? Por favor, meu amigo. Da dispersão à efetivação de uma lei mais justa.
Depois esse decreto 1313, ele abafou um pouco os debates, mas os jornais continuaram denunciando. Enfim, em meio às pressões dos juristas, da opinião pública, e também dos trabalhadores organizados, foi criado em 1923 o Juizado de Menores e José Cândido de Albuquerque Melo Matos, esse é uma outra figura importantíssima também, foi nomeado juiz responsável. Melo Matos Martins é autor do Código de Menores. Foi ele quem escreveu e quem pensou o Código de Menores. Isso em 23, né? Pode passar, por favor. E aí, enfim, a gente chega ao Código de Menores. Uma outra instituição que foi criada também em 23, o Juizado de Menores, né, que servia para acolher esses menores, que servia para investigar esses casos e, ostensivamente, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, investigar e fiscalizar, né, essa instituição, enfim, foi criada depois de bastante tempo de debate, inclusive. E uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar é que esse decreto 1313 ele só funcionou na cidade do Rio de Janeiro, e mais em outro lugar do país. O que é o Código de Menores de 1927? O Código de Menores, de autoria de Melo Matos, foi apresentado na Câmara Federal pelo senador Mendonça Martins e aprovado em julho de 26. O projeto foi submetido e sancionado pelo presidente da República no dia 1º de dezembro de 1926 e transformado na Lei 5.083, no dia 12 de outubro de 27, e foi no dia 12, o número dessa lei, 5.083, né? E no dia 12 de outubro de 1927, mais de um ano depois, virou o decreto 17.943-A, que consolida o Código de Menores, e nessa data também passou a comemorar o Dia das Crianças. Então, a gente tem esse projeto que foi criado pelo Melo Matos em 23, que foi sendo discutido e aperfeiçoado, porque o decreto anterior, o 1313, ele tem uns artigos muito soltos, ele é muito disperso. O que o Melo Matos foi justamente reunir todos esses códigos, esses artigos soltos e criar uma lei mais efetiva, mais concisa, onde esses artigos se interligassem, se relacionassem. E aí você tem, enfim, a criação do Código de Menor, onde são reduzidos, os menores aceitos na indústria são agora menores que a partir dos 16 anos de idade, a título de aprendizado, eles trabalham 6 horas diárias e não trabalham nos finais de semana, né? Esse foi um dos artigos assim, mais importantes, um dos primeiros do Código de Menores, de 27. Pode ir. E é isso, esse é o Melo Matos, né? Foi a melhor imagem que eu consegui dele, não tem muita coisa, e isso também talvez seja um problema de invisibilização dessas figuras que foram importantes nessa luta contra a exploração de menores, contra o trabalho infantil. Bom, o que eu tinha para falar era basicamente isso, né? Eu agradeço por vocês terem ouvido, terem prestado atenção, obrigado, e é isso, gente. Valeu. Deu para notar como é que a gente evoluiu, ou em algumas coisas a gente nem evoluiu, né? É difícil. Então, olhando para isso, a gente consegue ver o que a gente tem hoje de legislação. A gente consegue ver o que é falar em aprendizagem, o que a gente está falando de trabalho, de proteção.